Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo, um pouco mais cedo do que o normal, né? A gente tá voltando a produzir um pouco mais, né, cara? Porque é o segundo vídeo aqui do dia, a gente já tinha publicado um resumão ali por volta de meia-noite, 1 da manhã, ou seja, o terceiro conteúdo do dia, vamos colocar assim, né? Porque passou de meia-noite e já tínhamos feito live, né, cara? Fiquei muito feliz de voltar a fazer uma live com vocês, né, cara? Trocar aquela ideia que a gente já não trocava há muito tempo, tete a tete, falando sobre as coisas do Botafogo. Eram 2 semanas aí sem fazer live. Vamos trocar uma ideia sobre 2 jogadores do Botafogo, né, que podem se despedir em 2023. Um é mais provável, tá? Porque a gente tem uma notícia mais quente nesse momento, mais concreta nesse momento, de intenções, sabe? E eu acho que a intenção, né, cara, é a coisa mais forte, assim, do futebol, em termos de mudança, sabe? Principalmente nesse aspecto de transferência, rumos novos, né? Novos desafios, enfim. Se inscreva aqui no canal Browne Fogo, aqui nesse canal, que é o meu primeiro aqui no YouTube. Só falamos de Botafogo, né? Quer falar de seleção, tá me vendo na Cazé TV e tudo mais, vou colocar o link aqui na descrição para você me acompanhar em todas as redes, né? Browne Oficial no Instagram, Browne Oficial no TikTok, Browne Oficial no YouTube e Daniel Browne, canal Daniel Browne aqui no YouTube, beleza? Vão pra cima, né? Browne Oficial no Twitter, tá? Também, né? Aí você me encontra. E eu vou pedir para que vocês votem em mim, rapaziada. É o penúltimo dia para terminar a votação para a fase final. São 10, 5 avançam para a fase final e eu quero muita ajuda de vocês, rapaziada. Eu quero chegar nessa final, quero chegar nessa decisão para ganhar esse prêmio que bateu na trave. No ano passado eu fiquei em segundo lugar, esse ano eu quero vencer. Prêmio TikTok Awards, né? Premiando os principais perfis do TikTok Brasil, né? E eu tô concorrendo na categoria de esportes. Isso aqui é Elite. Só clicar no link, seguir o passo a passo, vai no Isso Aqui é Elite, clica na minha foto, Browne Oficial, e clica mais de 1000 vezes, 2000 vezes, que você vai conseguir me dar essa moral para que a gente vença, mas antes de vencer tem que passar de fase, né, rapaziada? Isso que importa. Vamos lá, pessoal. Eu primeiro quero falar aqui sobre Canu, tá? Canu, a gente já tinha visto, né, inclusive, notícias, a gente já tinha noticiado que já tem um tempo, uns 2 meses, né, que mesmo com a renovação contratual dele, né, era uma renovação que dava segurança ao Botafogo para uma possível futura venda. O John Textor gosta muito do Canu, né, e até não sei pelo aspecto também de liderança, né, pela qualidade, o John Textor gosta do Canu. Obviamente, né, no aspecto financeiro, o aumento salarial, tudo mais, era muito interessante para o zagueiro essa renovação. Perdão. Porém, né, cara, engajei, acho que engoli mosquito. Nossa. Óbvio que ele não é o titular nesse momento, né? O Adrielson conquistou muito bem aqui ali a zaga pelo lado direito, o Cuesta é o zagueiro pelo lado esquerdo, o Luiz Castro preza muito pelo zagueiro canhoto jogando do lado esquerdo, ou seja, o Canu não vai receber as maiores oportunidades jogando pelo lado esquerdo. Ele que jogou a maioria dos jogos que o Canu tem pelo Botafogo são atuando pelo lado esquerdo, mesmo ele sendo destro, né? Até porque fez muita dupla de zaga ali com o Joel Carli, por exemplo, que atua no lado direito. E o Luiz Castro é um cara que prioriza, né? Apesar do Canu também não viver um bom momento, ele oscila bastante e tal, mas eu acho que é o principal. É o fator primordial. O Luiz Castro, ele prioriza um zagueiro canhoto pela esquerda e existe a possibilidade até do Botafogo mapear o mercado para contratar um zagueiro canhoto reserva para o Cuesta. O Botafogo não tem nesse momento. O Botafogo tem o Canu, que é destro, e o Sampaio, que também é destro. Mezenga também é destro, né? Então o Botafogo não tem esse zagueiro canhoto, né? Até tinha. O último que teve antes do Cuesta era o Souza, né, que hoje está jogando no futebol da Bélgica, né? Então é uma situação que o Botafogo ele vai tentar resolver. E o Canu, cara, por querer novos ares, por talvez querer sequência para ser titular em algum lugar, talvez o staff do Canu, inclusive, pense dessa mesma forma, né? Uma mudança de ares talvez seja boa para o Botafogo e para o Canu, né? Eu vou muito na contramão da maioria da torcida do Botafogo, tá? Bastante na contramão, sabe? Eu não acho que o Canu é um zagueiro ruim, tá? Pelo contrário, eu acho que naquele time de 2020, que inclusive caiu, ele foi um dos que salvou ele com o Caio Alexandre, né? Que enfim, salvaram no desempenho individual, né? Quando o Joel Carli chegou, ele conseguiu sobressair bem, né, cara? E fazer uma boa dupla de segurança para o Botafogo voltar para a primeira divisão. É um zagueiro que ele apresenta muitas falhas, né? E ele oscila durante o jogo em termos de nervosismo. Eu acho que tem momentos em que a bola queima no pé dele, ele fica meio afobado, meio atabalhoado. E eu acho que isso talvez marque um pouco a carreira do Canu, né? O Canu, ele é um zagueiro que, quando ele tá com muita confiança, ele é um cara que tem uma qualidade muito boa para sair, para construir, para rasgar linha. Inclusive na base, né, cara? Se você pegar ele sub-13, sub-15 aí,
Porra, ele era um zagueiro, tipo assim, na verdade era atacante, né? Ele chegou a jogar, acho que sub-13, né? Ele jogava no ataque, né? Tanto é que tem alguns gols de cabeça com a camisa do Botafogo, embora tenha demorado até a fazer, né? Ele fez o primeiro gol com a camisa do Botafogo em 2022, né? Esse ano contra o Madureira, depois fez um gol contra o Fluminense, né? Marcou um outro gol em alguma ocasião. Acho que foram 2 gols que ele fez contra o Ceilândia na Copa do Brasil, né? No mesmo jogo, né? Então, é um zagueiro que eu vejo que tem qualidade, sabe? Eu não acho ele ruim, esse caneludo, esse horroroso, esse bagre, né? Que boa parte da torcida do Botafogo acha, não acho mesmo, né? Mas eu acho que ele perdeu espaço. Acho que em momentos fundamentais em que ele deveria ter agarrado oportunidades ali com segurança, ele não foi bem, né? Momentos ali que o Cuesta estava fora por lesão, momentos em que sei lá, né? O Adrielson também estava fora, quando ele tinha que se afirmar, ele não conseguiu ir bem, não conseguiu ter bons jogos nesse ano do Campeonato Brasileiro. Então, sei lá, cara, eu acho que é um momento que o Botafogo já tem uma zaga consolidada, tem o Adrielson, tem o Cuesta, talvez cheguem novos zagueiros, tem o Sampaio, embora eu ache o Canu melhor que o Sampaio, tá? Talvez o Canu queira ir para outro clube para, sei lá, ser titular em algum lugar. Então isso seja importante, né, num determinado sentido, talvez. Sei lá, cara, para ele ir para um outro clube do futebol brasileiro ou para ele ir para fora, né? Uma informação que eu tenho, tá? E isso vale para qualquer jogador, tá? Não vale só para o Canu, não vale só para o Daniel Borges, não vale só para outro jogador que o Botafogo, sei lá, não conte. O Botafogo não quer renovar concorrência. Quando a gente fala concorrência, o Botafogo não quer se desfazer de jogadores do seu elenco que tem certa qualidade e reforçar um outro time da primeira divisão, tá? Então, eu não vou dizer que é impossível, tá? Porque a vontade do jogador conta, tudo mais, mas eu acho um pouco menos provável o Canu ir para um São Paulo, porra, para um Santos, sei lá, cara, para o Grêmio, onde eu acho que ele teria até espaço, né, do que ir para a Europa ou para o exterior, né? O Canu, que inclusive foi sondado por clubes do México, né, por clubes do leste europeu, eu acho que é um cenário, é um mercado mais provável para ele, sabe? E uma outra situação que a gente começa a falar aqui também é o Matheus Nascimento, sabe? Um jornalista, né, que cobre, né, o Chelsea, inclusive, né, e não é aqueles caras de barrigada, não é aquele turco, né, que maluco que sai chutando tudo, tá? É um cara sério, né? Inclusive vou colocar a fonte aqui, né, os tweets dele aqui abaixo, é um cara que acerta muito sobre Chelsea. Ele noticiou que o Matheus Nascimento está sendo monitorado pelo Real Madrid e pelo Chelsea. Brad, pelo amor de Deus, isso é mentira. Não, cara, não é mentira, porque esses clubes têm categorias de base, esses clubes têm times de transição, esses clubes têm parcerias com outros clubes dentro, né, do conglomerado de ligas dos seus países, né? Existe Chelsea B, existe Real Madrid B, que é o Castilla, né? Então, muitos jogadores que são comprados pelo Real Madrid pegam sequência e vão jogar, por exemplo, num Girona, né, num Alavés, enfim. Esse tipo de coisa acontece e parece que existe aí, digamos, essa sondagem, né? Matheus Nascimento, que não teve, apesar de não ter um ano brilhante com a camisa do Botafogo, ele foi o vice-artilheiro do Botafogo no ano, com 7 gols marcados só atrás do Erisson, né? Matheus até que, inclusive, jogou boas partidas no Campeonato Brasileiro, mas o problema foi a falta do gol. Matheus, ele já tinha jogado 5 joguinhos ali de Campeonato Brasileiro em 2020, naquela reta final, quando o Botafogo foi rebaixado, jogou muito bem. Ele jogou algumas partidas saindo do banco esse ano no Campeonato Brasileiro de 2022, só que ele não marcou gol, ele perdeu muitos gols, sabe? Eu lembro da estreia contra o Corinthians. Naquela estreia contra o Corinthians, o Matheus Nascimento joga muito bem. Ele entra e muda o jogo, sofre pênalti, mas ele perde 2 gols, assim, escancarados, né? Eu me lembro do jogo contra o Santos também. Ele perde um gol que ele, assim, não pode perder. Ele não perderia, né, numa circunstância de menos pressão. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Se o Matheus tivesse guardado 3 golzinhos que ele perdeu de bobeira no Campeonato Brasileiro, ninguém tava botando essa pressão nele, ninguém tava falando que ele era bagre, que ele era enganação, que ele não joga porra nenhuma, né? É o que eu penso, sabe? Se ele tivesse cravado 3 golzinhos, tá? Dos 5, 6 ali claros que eu me lembro que ele perdeu nesse Campeonato Brasileiro contra Santos, Corinthians, Flamengo, América, ninguém tava falando dele. Eu acho que a temporada dele tava sendo taxada como boa. É porque ele fez um bom Campeonato Carioca, né? Aos 18 anos um cara já chegar arrebentando no Carioca é muito interessante. O cara fez 7 gols, né? A gente viu ele fazendo gols, inclusive, na Copa do Brasil contra o Ceilândia. Falta um gol num cenário de primeira prateleira do futebol brasileiro, sabe? Mas qualidade, particularmente, eu acho que ele mostrou, beleza?
Então é isso, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço, se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e valeu. Fui!